Vamos falar sobre Júlio César Furt e Jean Lucas, quando estreiam pelo Santos. Vamos começar falando sobre a situação do centroavante argentino de 33 anos, que vai assinar contrato com o Santos válido por 2 temporadas. Ele que chega ao Santos após uma rescisão amigável com o Atlas do México, clube o qual ele é ídolo, ajudou na conquistas de títulos recentes da equipe mexicana. E por conta desse bom relacionamento, o clube cedeu ele de forma gratuita ao Santos. E o Santos, até mesmo uma forma de agradecimento, o liberou para que ele tenha um jogo de despedida que vai acontecer nesta quarta-feira contra o Sporting Gijón, da Espanha, jogo que acontece no México. Porém, o Furt esteve hoje em São Paulo, nesta segunda-feira, para realizar exames médicos no Hospital Albert Einstein. Inclusive, até mesmo uma amiga que vai passar por um procedimento lá no hospital, ela estava aguardando atendimento e mandou uma foto, falou assim, o Furt está aqui no hospital, Então, só essa curiosidade, de fato, ele estava lá no hospital fazendo exames médicos e aí retorna ao México, principalmente para a disputa desse amistoso. Entre quinta e sexta-feira ele é aguardado para retornar ao Brasil e aí, dessa forma, já permanece em Santos para realizar os treinamentos e, se for regularizado, pode ficar à disposição do técnico Paulo Turra já para o jogo contra o Botafogo, neste domingo na Vila Belmiro, partida com portões fechados pelo Campeonato Brasileiro. Pelo menos ali no banco de reservas. A gente não sabe ainda qual seria a questão do Paulo Turra com o Furt, se ele seria titular, se ele seria o substituto do Marcos Leonardo, A gente sabe que o Paulo Roberto Falcão disse em uma entrevista recente que o Furt vem uma forma de o Santos se antecipar a possíveis saídas. A Lazio, por exemplo, que era uma das equipes que estavam interessadas no Marcos Leonardo, contratou um centroavante. Então, provavelmente, não vão insistir numa eventual contratação do Marcos Leonardo. Mas o Santos e o staff do jogador acreditam que vão receber ainda nessa janela de transferência uma proposta para que ele saia do Santos. E também tem o David Washington, que também está em alta, está sendo observado por clubes da Europa, inclusive o Monaco da França, que uma das conversas do Santos para conseguir convencer eles a liberarem o Jean Lucas para cá, era de que eles dariam a prioridade na venda do David. Ou seja, se o Santos receber alguma proposta pelo David, o Santos tem que avisar a equipe francesa para que eles possam igualar o valor e ficar com o jogador. A expectativa, inclusive, é que o Santos receba nas próximas semanas, nos próximos dias, uma proposta pelo David Washington. Então, se vender Marcos Leonardo ou David, ou sei lá, os dois, você já tem o Furt. Pelo menos essa foi a explicação do coordenador Paulo Roberto Falcão. Então, expectativa aí do Furt, quem sabe ser regularizado e pelo menos do banco de reservas ficar à disposição para o jogo contra o Botafogo. Vamos falar agora sobre a situação de Jean Lucas. Jean Lucas, que já foi apresentado oficialmente nas redes sociais, contrato de 4 anos, e vai estrear quando, Nájila? Vamos falar sobre isso. Matéria do GE que fala o seguinte: Jean Lucas treinou pela primeira vez com o elenco do Santos nesta segunda-feira. O volante participou da atividade realizada durante o período da manhã, no CT Rei Pelé, com os atletas que não foram relacionados na derrota contra o São Paulo, disputada no último domingo pelo Brasileiro. O treinamento contou com a participação de alguns atletas do time sub-20, além de jogadores suspensos, como o volante Rodrigo Fernandes e o meia Lua Dias. O restante do elenco do Peixe volta a trabalhar normalmente nesta terça-feira. O próximo compromisso do Santos será contra o Botafogo, líder do campeonato. Os times se enfrentam no domingo, 4 horas da tarde, na Vila Belmiro. O Santos busca agora regularizar a situação de Jean Lucas para o volante estar disponível para estrear no fim de semana. O Monaco precisa enviar a documentação do atleta de 25 anos e o Peixe inscrever o jogador no boletim informativo diário, popular BID da CBF.
Anunciado no último domingo, Jean Lucas não entra em campo desde 27 de outubro de 2022. Então, né, vamos ver aí qual será a situação física do Jean Lucas. Sempre bom ressaltar, como eu ressaltei em outros vídeos, não foi por questão de lesão, foi opção técnica que ele não jogava, né? Inclusive o último jogo que ele foi relacionado foi em novembro, o último jogo que ele entrou em campo foi em outubro. Então existe, pelo menos do meu lado, uma ideia de que talvez se ele for titular, ele não faça 90 minutos. Até para você preservar o jogador, porque até bater aqui na madeira, né? Mas vai que você coloca o jogador que está um longo período sem jogar e você acaba lesionando um jogador que foi contratado para ajudar, né? E de uma outra forma, também se ele está regularizado e não joga, a pressão também vai ser grande em cima do Paulo Turra. Sei lá, precisa colocar algum outro volante em campo, coloca um Camacho, coloca um Balieiro, e aí você tem um Jean Lucas e você não coloca. Então é uma situação, né, que o Paulo Turra vai ter que conversar bastante com o departamento, os médicos do Santos, né, o departamento de fisiologia, enfim, para saber a situação do Jean Lucas. Quanto tempo que ele aguenta? Aguenta 15 minutos? Tem que colocar 15 minutos. Aguenta 5 minutos? Tem 5 minutos. Porque, de fato, Jean Lucas, para mim, é o melhor dos volantes que nós temos no elenco. Tá certo? Bom, é isso. Vamos aguardar aí as próximas contratações. Espero que aconteçam e de forma rápida, né? E qualquer novidade também sobre Jean Lucas, sobre Furt e outros jogadores, a gente fala aqui, tá certo? Peço a sua inscrição. Se você ainda não está inscrito, manda esse vídeo, manda outros vídeos do canal para outros torcedores santistas para que a gente consiga bater o quanto antes 50 mil inscritos. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!